João capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 18. Para você que chega na nossa igreja agora e quer assim, acompanhar todas as pregações, pelo menos a maior parte dela está no nosso canal no YouTube. Então você consegue acompanhar desde João capítulo 1 até aqui. Nós temos aí uma série de pregações lá, de exposições. Então você pode acompanhar tudo isso no nosso canal no YouTube também. E já saiba que daqui para frente a gente continua aí essa exposição. João é o evangelho que ele é um pouco diferente dos outros evangelhos, né? De Mateus, Marcos e Lucas. Eu costumo dizer que João é o evangelho dos encontros. Aqui nós percebemos como Jesus é intencional nos encontros e como ele usa a estratégia dos encontros para se encontrar com pessoas, para poder realmente levar o evangelho. É aqui no evangelho de João que nós temos aquele famoso versículo que todos nós conhecemos, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3. Nós temos João capítulo 1, uma famosa proposição de que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. João capítulo 4, nós temos o encontro com a mulher samaritana. Nós temos aí vários acontecimentos acontecendo ao longo do evangelho de João. O capítulo 15, especificamente, fala Jesus como a videira verdadeira e os discípulos como ramos enxertados nessa videira. O evangelho de João, ele se propõe a apresentar Jesus como Deus, né? E aquela vida eterna que Deus está oferecendo para os seus discípulos, tá bom, gente? Então nós vamos ler aí a partir João 15, a partir do versículo 18, tá bom? Vocês acharam aí? Podemos ler? Nós vamos ler até o capítulo 16, versículo 4, tá bom? Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu deles o escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Versículo 21. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram o que também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Versículo 25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês da sinagoga, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim, mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, essa é a sua palavra. Pai, que possamos escutá-la essa manhã, meditar em seu significado e possamos ter a nossa vida transformada, ó Pai. Que possamos em humildade e submissão receber, ó Pai, a direção do Senhor para as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então nós estamos aqui, Jesus já havia avisado os seus discípulos que se eles permanecessem nele, se os discípulos permanecessem em Jesus e nas palavras de Jesus, a consequência era que eles iriam frutificar, eles iam produzir fruto. Inclusive,
Essa é a vontade de Deus, que eles produzam o quê? Muito fruto. Ser cristão é isso. Você é salvo para uma nova vida, se torna uma nova criatura, e é esperado que aqueles que foram salvos vivam como salvos. E como salvos vivem? Frutificando, manifestando a nova natureza de Deus, a nova natureza em Cristo. A nossa vida é transformada a ponto de que não somente uma fé como um elemento de salvação, mas uma fé e obras como elemento da salvação, como respostas à salvação a qual nós recebemos. Versículo 18, olha aí para a sua Bíblia. Agora eu leio aí na Almeida Revista Atualizada: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outro me odiaram a mim. Ou seja, o fato de os discípulos serem odiados é por um fato muito simples. O mundo também odeia Jesus. É um choque isso aqui, essa mensagem de Jesus. O mundo não tem afetos por Jesus. Na verdade, Jesus está contrariando toda a lógica e cultura do mundo. E por isso o próprio Jesus foi perseguido e morto. Os discípulos também devem esperar também um ódio vindo da parte do mundo. Essa é a questão. É isso que Jesus está dizendo, que o mundo irá também odiar os discípulos. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, o fato de que nós fomos tirados do mundo é o motivo a qual o mundo nos odeia. Porque se nós pertencêssemos ao mundo, o mundo também nos amaria. Então, a gente precisa começar a pensar sobre o que Jesus está realmente querendo dizer. Ele está dizendo o seguinte: olha só, vocês não serão amados pelo mundo. Se preparem para as perseguições, se preparem para o ódio que vem do mundo. O fato de vocês estarem ligados a mim trarão prejuízos a vocês. Um cristão que é amado, que não oferece nenhum tipo de desconforto para o mundo, provavelmente não é um cristão, mas sim um impostor. Nós precisamos começar a acostumar com a ideia bíblica de que nós seremos hostilizados em muitas áreas da nossa vida simplesmente pelo fato de estar ligados a Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho, inclusive, para as pessoas, nós precisamos preparar as pessoas para essa má notícia, que faz parte da boa notícia do Evangelho, de que a vida não será flores. Inclusive, nós receberemos aí desconfortos nessa vida pelo fato de seguir Jesus. Jesus está chegando na fase final do seu ministério, está chegando próximo da sua morte. Aqui nós estamos no cenáculo. Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia, e aqui ele está ensinando coisas muito importantes para que esses discípulos possam, então, se preparar para o que vai vir. A gente sabe que a sequência desses capítulos e versículos aqui culminam na morte de Jesus. E os discípulos não deveriam se escandalizar por isso, porque é da natureza do homem militar contra as causas de Deus. O homem corrompido, o homem depravado, o homem sem a graça de Deus buscará oposição contra Deus e contra os seus planos e, obviamente, contra também os seus discípulos. Então, se prepare para isso. O mundo não será flores. O mundo não será essa coisa colorida e tal. Inclusive, se o mundo gosta demais de você, desconfie desse amor, desse desejo do mundo em você. Ou você ainda não saiu dele, ou o mundo está tentando te conquistar, trazer você de volta. Versículo 20. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Não é isso que Jesus está dizendo? Não é o servo maior do que o senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós outros. Ou seja, o discípulo, ele está buscando ser uma cópia de quem Jesus é. Ele está buscando ser como o seu mestre. E aquilo que aconteceu com o seu mestre, provavelmente também vai acontecer com os discípulos. Se Jesus foi perseguido, os discípulos também devem esperar perseguição. Se as pessoas escutaram as palavras de Jesus e guardaram,
a gente também deve esperar que ao pregar o evangelho as pessoas também vão nos escutar e também vão guardar essa palavra. Na verdade, o cristianismo ou o cristão, ele vive nesse mundo onde muitas pessoas rejeitam o evangelho e outras pessoas recebem o evangelho, onde muitas pessoas odeiam Jesus e o evangelho e muitas pessoas amam Jesus e o evangelho. Nós precisamos entender que nós vivemos nesse cenário entre ora as pessoas estão dando ouvido às nossas palavras e ora elas estão não só rejeitando as nossas palavras, mas também nos rejeitando. Ora, a pregação do evangelho faz, como Everton acabou de dizer, traz para nós novos amigos. E ora, a pregação do evangelho, ou ser cristão, ser discípulo de Jesus, verdadeiramente discípulo, também traz para nós inimigos. Olha só, não somos nós que produzimos os nossos inimigos, mas é o fato de que nós estamos buscando uma vida diante de Jesus, seguindo Jesus, os passos do nosso mestre. É isso que traz os inimigos para nós, porque os inimigos dele se tornam os nossos inimigos. Interessante Jesus preparando seus discípulos, não é? Para o ministério, preparando para a vida, dando essas informações, não iludindo os seus discípulos, dizendo, olha só, agora que o Espírito Santo vem, fica tranquilo que tudo vai dar certo, não é? Acabou o sofrimento, acabou a angústia, acabou... Não, Jesus está sendo realista quanto ao ministério cristão. Jesus está sendo realista. Se você deseja ser um cristão, seja realista. Você não será amado pelo mundo. Você não será amado pelo mundo. O mundo, ele pensa de uma maneira completamente diferente do Evangelho. Se caso ele pensasse alguma coisa parecida, não haveria crucificado o nosso Senhor. Então tome cuidado com as relações que você tem com o mundo, com esse sistema, com essa cultura. Se você não vê nenhum problema, se não tem nada a ver, se as coisas, eu gosto disso aqui, eu fico à vontade nesse mundo, nesse ambiente, cuidado. Talvez o seu cristianismo seja um cristianismo de discipulado que você está seguindo o mundo e não ao Cristo. Tome cuidado com isso. Versículo 21, tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Olha só que interessante. Jesus já havia se apresentado e falado. Não é que o pecado deles foi simplesmente não ter conhecido Jesus, mas tendo Jesus por perto, não desejaram conhecer Jesus. É o que acontece com a nossa cultura, onde a religião evangélica ela cresce aceleradamente, onde todos os domingos dezenas e milhares de pessoas acreditam que passaram por uma experiência verdadeira e que simplesmente uma oração colocaria ela dentro do céu. Elas são convencidas de que isso é o cristianismo, ou que isso é se tornar um cristão, e por isso elas fazem essa oração num domingo pela manhã e continuam vivendo a sua vida como um não crente, um não cristão, uma pessoa que não se encontrou verdadeiramente com Cristo. Elas escutam o evangelho, mas elas não conhecem a Jesus, é o que o texto está dizendo. Essas pessoas não me conheceram, e porque elas não me conheceram, elas também não conhecem o meu Pai. Conhecer aqui não é simplesmente saber informação a respeito de Jesus. Conhecer aqui é se relacionar com Jesus de maneira real e verdadeira. Quando chega a Páscoa, quando chega o Natal, todos nós assistimos os filmes, os vídeos e as canções sobre Jesus. Mas isso não é suficiente para que uma pessoa se torne discípulo de Jesus. É necessário relacionamento, compromisso. É necessário arrependimento e fé. É necessário conversão genuína. Ser cristão é realmente assumir Cristo e assumir as consequências que Cristo traz para nós. Todos os seus benefícios e todos os seus desconfortos também. Assumir a Cristo tem benefícios, obviamente, espirituais, maravilhosos, mas isso também vai, obviamente, trazer para você algum tipo de desconforto nesse mundo.
as pessoas, olha só, qual é o pecado daquelas pessoas que viviam no tempo de Jesus? Jesus estava andando no meio delas, ensinando, pregando, curando pessoas, expulsando demônios das pessoas. Jesus estava de maneira operante no meio deles, clara, visível, era o Verbo que se fez carne, era Deus no meio do povo. Mas o povo, ao olhar para Jesus, não buscou conhecê-lo. Eles sabiam quem era Jesus, mas não conheciam Jesus. É uma questão diferente, entendeu? Talvez um exemplo que fique um pouco mais claro é o seguinte. Quando eu namorava a Carla, que está ali, e antes de namorar a Carla, a gente se conhecia, a gente fazia parte da mesma igreja, eu sabia que ela morava no Santa Mônica, eu sabia que ela tinha mais tempo de igreja do que eu, inclusive, e eu me apaixonei por aquela pessoa, e a gente começou a se relacionar, e quando nós começamos a nos relacionar, eu comecei a conhecer. Eu achava que conhecia a Carla, mas a relação, os encontros, a exposição a quem ela era, me fez perceber algo que a superficialidade não deixava. É a mesma coisa com Jesus. O fato de vir à igreja domingo não é o suficiente para que você conheça Jesus. Já é algo muito importante, é um encontro. Mas um casamento, né, é feito de dia a dia, é todo dia. Quem é casado sabe disso. Né? A gente começa a descobrir os defeitos, as qualidades, coisas que estavam escondidas ali na época do namoro, do noivado. Mas o dia a dia, não tem nada como o dia a dia para nos revelar quem a pessoa é de verdade. E essas pessoas aqui, elas se encontravam com Jesus esporadicamente, nos milagres, nos ensinamentos, mas elas não tinham vida próxima do dia a dia. Diferente dos discípulos que deixaram tudo e seguiram Jesus de perto. É esse o pecado dessas pessoas, que tendo a oportunidade de se relacionar com Jesus, escolheram o discipulado de longe. Tendo a oportunidade de andar próximo de Jesus, escolheram ficar na multidão. E esse é o pecado deles. Porque se Jesus não houvesse chegado, não houvesse falado, não houvesse realizado as obras, eles não teriam pecado. Mas porque Jesus está diante deles e a oportunidade está diante deles, o pecado deles se tornou ainda maior. A relação aqui é com o nosso mundo. No nosso mundo, nós temos pregação do Evangelho em várias igrejas. Apesar de não pregação em várias igrejas, nós temos boa pregação em várias outras igrejas. Nós temos pregação no YouTube, nós temos podcast sobre a Palavra de Deus, nós temos livros sobre a Palavra de Deus, nós temos grupos de estudos, seminários. A Palavra de Deus está sendo exposta na nossa nação. Quer muito, quer pouco, está lá. Cristãos estão andando por todos os lugares desse mundo, anunciando o Evangelho. Mas o mundo tem rejeitado o Evangelho, é isso que Jesus está dizendo. O que faz com que o seu pecado cresça e se torne ainda maior. Pessoas têm a oportunidade nesse exato momento de se arrependerem de seus pecados e crer em Jesus, e abrirem mão das suas próprias vidas e dos seus planos e abraçar o plano de Deus e aquilo que Deus deseja para elas. Mas diante da exposição do Evangelho, da revelação de quem Cristo é e aquilo que Ele faz, essas pessoas negam Cristo e negam também o Evangelho. Os seus pecados só aumentam, a sua condenação cada vez mais aumenta diante de Deus. Eles escutaram sobre Jesus, mas não conheceram Jesus. Obviamente, Jesus também faz essa ideia de que Jesus e o Pai é somente um. E quem nega Jesus, nega o Pai. As pessoas costumam dizer: todas as religiões levam a Deus. Não é isso? Que Deus está em todas as religiões. Se existe uma religião que nega Jesus como Deus, logo Deus não está lá. Está vendo? Porque o Pai e o Filho são um, estão em uma unidade perfeita e eterna. Quem nega o Filho, nega o Pai. Quem não se submete ao Filho, não se submete ao Pai. Não há divindade sem o Filho. Não há Deus sem o Filho. O Pai e o Filho estão nessa comunhão eterna, eles são Deus. Amém? Quem negou Jesus, os judeus que naquele tempo negaram Jesus,
negaram também o Pai. Olharam para o Filho e não perceberam que o Pai estava lá, que poderiam se relacionar com o Pai por meio do Filho. Eles não compreenderam isso, estava diante dos olhos dele. E isso traz algo ruim. Pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto meu Pai. Não é só uma questão de não querer se relacionar com Jesus, é uma questão de odiar Jesus. Os judeus tinham isso, as pessoas daquele tempo tinham isso. Eles não só não davam ouvido a Jesus, mas eles também odiavam o que Jesus falava. Jesus está o tempo todo tentando trazer uma mensagem do reino de Deus, de perdão de pecados, de arrependimento, de um novo reino, de vida eterna, de luz no mundo, mas eles odeiam o que Jesus diz. Eles odeiam o que Jesus diz e odeiam quem Jesus é. Eles odeiam Jesus. Para nós talvez seja difícil compreender como alguém pode odiar Jesus, mas era exatamente o que estava acontecendo, eles odiavam Jesus. E pessoas no nosso mundo odeiam também Jesus, por mais que elas não admitam que odeiam Jesus com essas palavras, mas quando escutam as suas palavras, elas se contorcem, porque elas estão com seus corações impelidos a odiar. Elas não amam, elas não desejam, mas elas se voltam contra cada uma dessas palavras de Jesus. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Salmos 35, 19, Salmos 69, 4, são onde essas frases, onde essa frase pode fazer, onde ela faz sentido, de que as pessoas realmente odiaram Deus, se ajuntaram para odiar a Deus. E Jesus vê isso como um cumprimento daquilo que já estava dito nos Salmos. Se cumpriu isso, eles me odiaram, sem motivo algum. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque está comigo desde o princípio. Olha só, versículo 26 e 27. Jesus volta à ideia do Consolador, que já começou no capítulo 15. Jesus vai enviar o Consolador. O Consolador aqui é tanto o auxiliador, mas a palavra aqui para Consolador é também a palavra advogado. É aquele que defende vocês e é aquele que dá testemunho por vocês. É a ideia de advogado aqui. Alguém como Jesus, porque Jesus também é o advogado, ele também é aquele que consola, é também o consolador. Ele também é aquele que está ao lado, aquele que ajuda os discípulos a cumprirem uma missão. Perceba bem, ele dará testemunho de mim e vós também testemunhareis. O Espírito Santo é necessário para que nós possamos cumprir a nossa função de discípulos. Ser discípulos de Jesus não é algo que nós fazemos na raça, na força do próprio braço. Ser discípulo de Jesus é uma dádiva de Deus. Nós somos chamados para viver a vida com Deus e dando testemunho dessa vida e desse evangelho no mundo, mas não de qualquer maneira. Não de qualquer maneira, não de qualquer forma. Nós precisamos do Espírito Santo em nós e através de nós, nos ajudando a cumprir esse difícil ministério de seguir Jesus. Porque a verdade é essa, seguir Jesus é difícil. Seguir Jesus não é fácil. Seguir o discipulado de Jesus vai exigir de nós tudo o que nós somos. Vai exigir que nós sejamos como Ele é. E que coisa difícil é ser como Jesus. Inclusive tem uns versículos bíblicos da Bíblia que são mais intrigantes para mim. É Jesus dizendo que nós devemos ser perfeitos como Ele é perfeito. E eu olho para a minha pecaminosidade e falo, aí é difícil, né? Tipo assim, ser perfeito como você é perfeito. Claro que o versículo está dizendo, sejam maduros como eu sou maduro, mas a questão é como ser alguma coisa que Deus deseja sem que Deus nos capacite com o Espírito Santo. Por você mesmo é impossível. É impossível por você mesmo obedecer, é impossível por você mesmo amar, é impossível por você mesmo se manter santo, é impossível por você mesmo
Por isso nós precisamos de alguém que nos ajude. E Jesus está dizendo, olha, eu vou para o Pai, e eu vou enviar o quê? Um outro Consolador. Eu vou enviar o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade vai dar testemunho de quem eu sou e aquilo que eu faço, versículo 26, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, vocês também serão testemunhas. Que não é isso? Nós não devemos ir por todo mundo pregando o Evangelho como testemunhas de que o Evangelho é real e que o Evangelho também tem poder para transformar as nossas vidas. Nós não damos testemunho do Evangelho? Essa não é a nossa missão como igreja? O que é a igreja local, se não é uma comunidade visível do testemunho daquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho? Aqui pode-se ver pessoas que estão diante do Evangelho, pessoas que estão se movendo constantemente em arrependimento e fé para uma nova vida, diante de um rei que está sendo apresentado no Evangelho para nós. Mas como nós seremos igreja, como nós seremos discípulos de Jesus, como nós seremos esses cristãos que no mundo são enviados e no mundo são perseguidos sem o poder do Espírito Santo? É impossível. Nós iremos fracassar na primeira perseguição. Sem o Espírito Santo, nas primeiras afrontas, nas primeiras perseguições, nas primeiras tentações, nós iremos sucumbir. Mas se o Espírito Santo, de fato, que é a promessa de Jesus para os seus discípulos, vier, então Ele nos ajudará a cumprir o nosso chamado. Ele segurará a nossa mão e Ele não vai deixar com que a gente desista, com que a gente fique prostrado, caído. Nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sós. Porque os discípulos, e olha o conforto dos discípulos, eles têm Jesus. Ok, eles abandonaram a vida deles, as profissões, tudo aquilo, mas eles estão com Jesus. Eles acordam pela manhã, talvez assim, eu não sei o que vai acontecer nesse dia, mas não importa, porque nós estamos com Jesus. E nós já vimos os milagres, as multiplicações. Se nós temos fome, Ele nos dá comida. Se nós estamos em perigo, Ele nos protege. Se nós estamos confusos, em guerra no nosso coração, Ele prega para nós, Ele nos ensina algo extraordinário, nosso coração é confortável. Mas agora Ele está anunciando a sua partida, e o que será de nós? Porque se você, fala a verdade, você já desejou isso? Poxa, se Jesus estivesse aqui para poder me ajudar a tomar essa decisão, se Jesus estivesse aqui para poder me dizer o que fazer, se Jesus estivesse aqui nesse momento de sofrimento, de dor, tudo seria diferente, mas Jesus está realmente prometendo um outro Consolador, alguém que tenha a mesma capacidade do que Ele, de nos ajudar a permanecer fiéis diante de Deus, de nos consolar em nossas fraquezas, de nos ajudar a cumprir o nosso chamado. É o Espírito Santo. Interessante que em poucos versículos nós percebemos o ministério da Trindade aqui, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo de maneira misteriosa e gloriosa em amor aos seus discípulos. Em amor aos seus discípulos. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, olha só, é um desejo tanto do Pai quanto do Filho, e é isso que eles fazem, eles enviam o Espírito a nós, para que nós possamos conhecer mais de Jesus. É isso que faz com que a nossa leitura bíblica não seja uma leitura morta, uma leitura seca. É que quando nós lemos as palavras a respeito de Jesus, o Espírito Santo testifica de que isso é verdade, nos impele a crer. Sopra em nós essa convicção de que aquilo que nós lemos é real e é verdadeiro, digno de aceitação. É o ministério do Espírito Santo, dando testemunho de quem Jesus é, dando testemunho de que essas histórias não são simplesmente histórias inventadas ou mitos, mas é a verdade de Deus preservada pelo próprio Deus, para que nós hoje pudéssemos acessar essa verdade, ter fé e louvar a Deus e fazer canções. Está vendo? É o Espírito Santo conduzindo cada um de nós, conduzindo a nossa fé em Jesus Cristo.
trazendo essa convicção da verdade de que é real, Ele dará testemunho de mim. Sem o Espírito Santo era impossível crer em Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Era impossível crer em Jesus como o nosso Redentor. Mas o Espírito Santo, ele não simplesmente e não somente se limita a falar sobre Jesus, mas ele também nos impele a ser testemunhas para falar sobre Jesus. Nos capacita a pregar o Evangelho, a ser cristão no mundo, a conciliar a pregação à vivência cristã. Entendeu? Como que nós somos testemunhos de Cristo? Falando e agindo conforme essa mensagem. Pregando o Evangelho, levando o Evangelho para outras pessoas, mas também vivendo como pessoas transformadas por esse Evangelho. Nós não podemos separar o discurso cristão da vivência cristã. Está entendendo? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A pregação do Evangelho, que é essencial ao cristianismo, ela vem carregada do testemunho cristão. Quando nós dizemos, olha só, Jesus salva e perdoa o pecado, as pessoas olharão para quê? Pessoas perdoadas. Você está entendendo? Elas verão o que Deus já está fazendo naqueles que anunciam o que Deus pode fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? É que nós pregamos a boas novas não como pessoas distantes dessa realidade, mas como pessoas que estão sendo transformadas por essa mensagem. Nós pregamos daquilo que nós cremos e daquilo que é poder de Deus para nós, que tem trazido transformação para todas as áreas da nossa vida. Faz parte do testemunho. E essa palavra aqui, testemunho de mim e testemunharei, ela tem vários significados nas Escrituras. Quando a gente vai realmente ver a raiz disso, é daquela palavra mártir, né? Tem várias variações no grego, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas a ideia é o seguinte: o que é uma testemunha? É alguém que ou dá testemunho de algo que viveu, ela dá um testemunho público, ela fala diante de um tribunal, é verdade, eu vi isso. Se você já participou de alguma audiência, você sabe que lá são convocadas as testemunhas, para que elas possam então confirmar ou negar um ato. E elas dão então o seu testemunho verbal. Tem esse sentido. Ser testemunha de Jesus é você poder dar o seu parecer. É verdade. O Evangelho é verdade. Jesus de fato é Deus, é o Rei que foi enviado. É você dizer com todas essas palavras, você dá o seu testemunho verbal. Mas um outro sentido da palavra testemunha é que essa pessoa é a evidência. O Evangelho é real. Qual é a evidência disso? Olha para essa pessoa. Tinha um coração de pedra aqui e agora tem um coração de carne. Olha só, a prova está ali. Como eu disse, a igreja, essa que nós conseguimos ver, é o testemunho. Qual é a prova de que o Evangelho é verdadeiro e real? Olha a igreja. Olha para a igreja, por mais que tenha essa bagunça toda de gente maluca, mas Jesus ao longo dos séculos está cuidando e edificando a sua igreja, uma evidência real de pessoas que estão sendo transformadas pelo seu Evangelho. Está vendo? É isso. O cristão ao mesmo tempo ele verbaliza, ele dá confissão, testemunho do Evangelho, mas ao mesmo tempo ele também pode dizer, olhe para mim. Como o John Newton disse, eu já repeti essa frase aqui várias vezes, eu não sou quem eu era. Eu não sou quem eu era. Eu não sou quem eu deveria ser, mas eu não sou quem eu era, eu sou o que sou. Algo aconteceu na minha vida quando eu encontrei com Jesus. Eu não permaneci o mesmo. Alguma coisa aconteceu, eu fui mudado. E eu sei que ainda há muita coisa para acontecer, há muito chão nessa estrada. Mas vocês não conseguem perceber? As mudanças já começaram, tudo a ver com o que Jesus começa a dizer no início do capítulo. De que se nós verdadeiramente estamos ligados a Ele, e Ele é a videira verdadeira, nós vamos produzir frutos, ou fruto, segundo a nova natureza. Segundo a nova natureza. Nós vamos produzir o fruto da vida cristã, que procede da vida de Cristo. Falar como Jesus fala, amar como Jesus ama,
ser verdadeiro como Jesus é. É o fato de nós estarmos ligados a Jesus que nos capacita a frutificar segundo a nova natureza de Cristo. Está vendo? Jesus vai dizer isso com outras palavras. De fato, vocês também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizei. Eles vos expulsarão da sinagoga. De fato, isso aconteceu muitas e muitas vezes com os discípulos. Em Atos mesmo você percebe como que os discípulos são perseguidos. Eles chegam na sinagoga para pregar o evangelho e eles são expulsos de lá, perseguidos. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todos os que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Ou seja, as pessoas estarão tão cegas, que elas vão estar achando que estão fazendo algo em nome de Deus, perseguindo os discípulos de Jesus. Isso vos farão porque não conhecem o Pai nem a mim, ou seja, em nome de Deus elas matam, mas não conhecem Deus. Elas não conhecem Deus. Elas não têm comunhão com Deus, não têm comunhão com Jesus, mas elas usam o nome de Deus para testificar ou para justificar a maldade. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse, né, que realmente eu disse isso a vocês. Vocês vão se lembrar disso, no tempo certo. Os discípulos, eles se lembraram disso no tempo certo. Apesar que eles tinham essa capacidade de escutar e esquecer, quando começou a perseguição, provavelmente eles lembraram. O Espírito Santo fez eles lembrarem, e é o que aconteceu muitas vezes, a gente consegue ver isso a partir de Atos, de como Jesus já havia preparado eles para esses momentos de perseguição. Do meio do próprio povo, eles seriam expulsos. Jesus não disse isso desde o princípio porque ele estava com eles, mas agora que ele estava partindo, eles precisavam saber que as coisas iriam apertar. Está vendo? As coisas iam ganhar uma tonalidade nova a qual eles ainda não haviam experimentado. Perseguição, por causa do nome de Jesus, porque eles eram discípulos de Jesus. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui? É que a gente precisa olhar para o cristianismo, para a fé cristã, como essa fé que realmente nos traz vários benefícios, entre eles a salvação, a paz com Deus, a consciência tranquila para dormir à noite, certo? O descanso de saber que Deus governa sobre todas as coisas e de fato todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas isso não significa que nós não vamos enfrentar hostilidade nesse mundo. E que Jesus está dizendo, inclusive, o seguinte, que enfrentar hostilidade nesse mundo é um sinal de que você é verdadeiramente cristão. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo. Porque se o mundo tem esse amor, essa admiração grande demais por você, aquilo que você faz, tome cuidado. Porque será que esse mundo ama em você Jesus ou ama aquilo que é confortável ao próprio mundo? Será que você vive como o mundo e se diz cristão? Ou você, de fato, é cristão e vive como Cristo deseja? Que é isso. Às vezes você se confundiu. Você acha que é cristão e vive como o mundo. E aí o mundo te ama. Mas se você é verdadeiramente cristão e vive realmente fiel a Deus, se prepare, porque isso pode colocar você em maus lençóis. Mas fica tranquilo, é a mensagem de Jesus. Ele enviará o Espírito Santo, e o Espírito Santo dará para você capacidade sobrenatural de suportar toda essa perseguição. Se Deus não quiser que você morra também, né? Tem essa, que às vezes acontece. Mas você enfrentará a morte firme, porque o Espírito Santo irá te dar essa capacidade de enfrentar a morte com segurança, com paz, com alegria. É a mensagem do Evangelho, é o que Jesus está preparando seus discípulos. Afinal de contas, não sobrou nenhum, né? Vocês sabem disso, né? E todos os discípulos de Jesus
exceto João, talvez, a gente pode discutir isso no nosso instituto aí depois. Todos eles foram mortos. Todos eles foram perseguidos. Todos eles. Você começa a ler o livro de Atos, já vai 2. Tá. É isso. Jesus está preparando seus discípulos. Nós queremos viver aquilo que Jesus ensina? Se prepare para ser perseguido também. Amém, gente? Eu sei que vocês estão tristes. Não é possível. Tão pesado, né? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, porque é importante a gente perceber a natureza de o que significa ser uma testemunha de Jesus. Porque Atos 1, versículo 8, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês vão receber poder. Essa é a promessa de Jesus. Vocês vão receber poder para cumprir essa missão de ser testemunha. Jesus não exige de nós algo que Ele não tenha parado. Se Jesus pede para cada um dos seus discípulos serem testemunhas dele, do Evangelho do Reino de Deus, Ele mesmo providenciará os meios para isso. E o principal é que o Espírito Santo virá. O poder de Deus será derramado em nós para cumprir essa missão de ser cristão em um mundo tão hostil ao Evangelho. É o Espírito Santo que vai conduzir a igreja. É o Espírito Santo que vai fazer com que cada um de nós suportemos essas lutas, esses combates. Essa palavra para ser testemunha aqui, como eu disse, é uma testemunha verbal, é uma testemunha que é na sua própria vida, mas é de onde também vem a palavra mártir. Toda vez que você olhar, você vai ver que é muito parecida as palavras. O que era o mártir, ou o que se tornou mártir, né, ao longo da história do cristianismo? Aquelas pessoas que enfrentaram literalmente, a morte por causa da sua fé em Cristo Jesus. Isso era o mártir. O mártir não era só uma pessoa que sofreu uma perseguição ali verbal, um bullying, não era isso. Isso não é o mártir. O mártir na história do cristianismo são aquelas milhares de pessoas que foram levadas à morte por causa de Jesus, por não negarem Jesus, por perceberem que a morte, na verdade, era uma oportunidade de levar ao pé da letra o que significa ser testemunha. É aqui onde que eu vou ser desafiado ao máximo, a ser testemunha, a testemunhar sobre o meu amor por Cristo. Os mártires realmente viveram o que muitos de nós talvez não vamos viver. O que não vamos viver. Que é você ser levado às últimas consequências, aos açoites, às fogueiras, às cruzes. E lá, perceber a oportunidade de testemunhar Jesus. Lá fica evidente o quanto o mundo odeia Jesus e os seus discípulos. Mas lá também fica evidente o quanto os discípulos amam o seu Senhor. Que a gente possa olhar para esses homens e mulheres que entregaram literalmente a sua vida e possamos ser inspirados por Deus a serem testemunhas de Jesus nos nossos tempos. Porque as oportunidades não faltam para isso. As oportunidades não faltam para isso. A gente precisa realmente experimentar essa realidade. Com isso, eu gostaria de trazer algumas conclusões aqui para a gente poder encerrar essa passagem. Primeiro, que o texto deixa claro que o verdadeiro discípulo de Jesus não se conformará com este mundo, ele permanecerá fiel a Deus e por isso enfrentará muitas oposições. Como diz o apóstolo Paulo, nós não nos conformamos com este século. O cristão não pode entrar na moldura desse mundo, dessa cultura que é hostil ao Evangelho. Não ache que o nosso país é cristão. Nosso país é evangélico. Não é.
País não é nada. O nosso mundo odeia o Evangelho e odeia Jesus Cristo, apesar de usar o nome de Jesus para muitas coisas. Cuidado. Nem toda vez que você vê assim, ó, Jesus, 100% Jesus, num carro, numa faixa na cabeça, cuidado. As pessoas do nosso tempo têm banalizado o nosso Deus e o nosso Senhor. O mundo tem formado cristãos inofensíveis a forças das trevas. O nosso cristianismo é um cristianismo tão porcaria que a gente não oferece nenhuma ofensa ao mundo. E por isso o mundo não odeia a gente, porque não tem nenhum tipo de ofensa. Nossas famílias, nosso cristianismo, nosso dia a dia, nosso trabalho não representa nada, nenhuma ameaça para o mundo. O mundo permanece intacto. Para muitas pessoas no meio de nós, elas são cúmplices daquilo que o mundo é. Eles sabem o que Deus quer, mas relativizam a verdade para uma vida mais confortável nessa terra. Eles sabem. Deus quer isso, mas porque isso poderia me trazer problemas. Meu chefe me pede certas coisas, mas porque eu não quero confronto, eu não quero embate, então eu vou relativizar aquilo que eu sei que Deus deseja, para que eu possa ter uma vida mais confortável. Esses cristãos, eles passam horas lendo e assistindo o noticiário. Eles passam horas lendo o jornal, assistindo o jornal, as notícias, eles são antenados. Eles gastam tempo com programas de fofoca, reality shows, entretenimento, eles têm energia para isso. 1 hora de pregação cansa. 1 hora de pregação cansa. Mas eu gastarei quantas horas for necessário para perder o meu tempo com noticiário, revista, reality shows, redes sociais e o que for. Faça um teste, pega o seu Instagram aí, vai lá no negócio de quantas horas. Se você não usa isso para trabalho, você deveria ter muita coisa que se envergonhar. 3, 4, 5 horas. Você acha que é pouco? Você acha que é pouco? Não estou falando que eu já olhei para o meu celular já. 3 horas. Eu falei, onde essas 3 horas? Como eu gastei 3 horas nisso aqui? O que eu aprendi? Como Deus foi mais glorificado nisso? Como eu me tornei um marido melhor para mim? Como? Não. Então é essa a mensagem de Jesus. Mas nós abraçamos tudo que o mundo nos oferece. Nada de Jesus. Nada de Jesus. É por isso que nós não somos uma ameaça. Jogos. Jogos. Eu mesmo preciso me policiar nisso. Jogos. Quanto tempo... Já teve gente da pessoa falar assim, eu fiquei jogando de 7 da manhã a 7 da noite, enquanto eu não zerei. Isso é comum na sua vida, meu irmão? Isso é comum? Passar noites em claros? Ficar com raiva? Eu não consigo passar essa fase. Então, eu queria trazer alguns... Você não precisa nem abrir, mas você pode anotar. Um mártir que poderia ser um exemplo para nós. Deu a sua vida por causa de Jesus. Atos 7, dos 54 ao 60, conta a história de como Estevão levou essa ideia de ser mártir a sério. Ouvindo eles isto, depois da pregação longa de Estevão, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. O Estevão pregou o evangelho e os judeus odiaram essa mensagem. Odiaram Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. O Estevão percebeu que o mundo
não sabia o que estava fazendo, eles odiavam a mensagem do Evangelho, estavam matando ele, o Estevão. Mas o Estevão estava tão focado naquilo que Deus pode fazer, que ele ainda pensa nos seus opressores e pede, tem misericórdia deles. Porque o que é o homem sem o Espírito de Deus? O que é o homem? O que é o homem? Tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Na história da igreja cristã, no século II, o imperador Trajano estabeleceu a política que se seguiria durante longos anos no Império Romano, é que qualquer cristão que fosse indagado a negar a Cristo e amar a César, ou se prostrar diante de César, e que não fizesse isso, seria morto. Seria apedrejado, seria crucificado, seria torturado. Porque o cristão, ele não poderia pregar que existe somente um Deus, mas César também é Deus. Então vocês precisam se dobrar diante de César. E quem negasse a fé em César, deveria então morrer pela fé no seu Deus. E é nesse período que aparece um homem chamado Policarpo, bispo de Esmirna, já velho. Começaram as perseguições aos povoados e Policarpo fugiu para um lugar, fugiu para o outro, e quando ele começou a perceber que as pessoas que viviam com ele começaram a serem capturadas, maltratadas, açoitadas, o Policarpo parou de fugir, deixou ser encontrado. Ao ser encontrado pelos soldados romanos, ofereceu comida aos homens que vieram capturar e pediu permissão para ficar a sós com Deus em oração. E permaneceu assim 2 horas antes de ser levado para ser açoitado. Os soldados romanos não entenderam. Como assim? Nós estamos perseguindo esse homem e esse homem nos recebe nessa casa e nos oferece comida, nos oferece hospitalidade? Talvez seja por isso que os soldados permitiram que o Policarpo pudesse tirar tempo de oração. Os relatos dizem que Policarpo orou não só por ele mesmo, mas pela aquela igreja, a igreja de Jesus, orou também pelos soldados. Algumas pessoas tentaram convencer Policarpo a negar Jesus para que ele não pudesse ser morto, afinal de contas o Policarpo já tinha 86 anos. Mas o que acontece é que o Policarpo, ele diz que há 86 anos o Senhor, o seu Senhor, só havia lhe feito bem. Como poderia Policarpo negar o seu Senhor e Mestre? Eles acenderam a fogueira, Policarpo foi para a fogueira, mas a fogueira não queimava o Policarpo e ele, agonizando de dor, um soldado interrompe o seu sofrimento com uma espada. A morte de Policarpo foi tão importante para a igreja que os outros cristãos, quando morriam, lembravam obviamente de Cristo, mas lembravam que o Policarpo abraçou a morte por causa de Jesus. Foi testemunha de Jesus. Quem deu essa capacidade para o Policarpo e outros mártires permanecerem firmes até o final sem negar Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu estava ontem pesquisando sobre algumas coisas e um dado me apareceu na pesquisa do Christian Today, uma pesquisa do Portas Abertas, onde os cristãos mais foram martirizados no mundo 2020 a 2021, onde pessoas do nosso mundo morreram por causa do Evangelho. Gente, tem gente morrendo por causa do Evangelho. Enquanto você e eu temos dificuldades, será que eu vou negociar isso ou aquilo? Tem pessoas morrendo por causa de Jesus. 4.650 cristãos morreram na Nigéria, 620 no Paquistão. Países a qual o nome não foi divulgado, 100. Burkina Faso, 100 pessoas morreram, 2020 a 2021, período de 1 ano. Moçambique, mais de 100 pessoas. Camarões, 27. Tanzânia, 25. Indonésia, 15. Há pessoas que estão sofrendo perseguição. Igrejas estão sendo fechadas. 2020 a 2021,
Mais de 300 igrejas foram fechadas na China. O Paquistão se tornou o lugar onde oferece maior perseguição contra cristãos. Pessoas estão fugindo de lá porque se eles descobrirem que alguém tem... Nós estávamos em um lugar conversando com alguém que tem pessoas que estão nesses países, Afeganistão, Paquistão, enfim, lugares, que eles precisam esconder a Bíblia. Que as pessoas, se elas ouvirem orações, elas pensam assim, isso é coisa de cristão, então nós precisamos matar essa família. Está vendo? Se o Espírito Santo não capacitar a igreja fracassará no seu papel de testemunhar o Evangelho. A gente precisa lembrar disso. Isso precisa realmente causar algo em nosso coração essa manhã. Missão é testemunho de vida, palavra e ação. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. O nosso testemunho precisa condizer, o nosso testemunho do Evangelho precisa condizer com uma vida que testemunha do Evangelho. O que nós fazemos importa sim. Nós não somos salvos por causa das boas obras, por causa daquilo que nós fazemos. Mas a partir do momento que você se vê como um salvo, alguém diante de Jesus, as suas atitudes precisam mudar. Você precisa frutificar, amar, hospedar pessoas, ser generoso. Os frutos precisam ser vistos. Sem o Espírito de Deus, sem que Ele nos ajude a responder de forma adequada, a fé e as boas obras que glorificam o Pai, é impossível. O Espírito Santo é uma promessa e nós podemos nos consolar com isso essa manhã, de que se nós realmente cremos no Evangelho verdadeiramente, nós temos o Espírito Santo e Ele nos ajudará a cumprir a nossa missão nesse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, nós devemos abandonar todas as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Nós devemos abandonar tudo isso. Só podemos fazer isso por intermédio do Espírito Santo. E nós precisamos então abraçar a vida no Espírito, como diz Gálatas 5, 22 ao 23, que é uma vida que produz o fruto de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sem o Espírito Santo, nós nunca produziremos isso aqui. Nós nunca abandonaremos aquilo que precisa ser abandonado por amor de Jesus e nós nunca abraçaremos a vida que Deus deseja para nós, a vida no Espírito. Que nós possamos orar essa manhã e pedir a Deus, Deus, me enche com o seu Espírito Santo. Faz com que a mensagem do Evangelho seja real e verdadeira para mim todos os dias. Não são poucas, mas muitas as situações que o mundo diz para que eu negue Jesus. Me ensine a permanecer firme, me capacita a permanecer firme e a não negar o teu Evangelho, não negar esse Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para nós orarmos. Fica de pé também, por favor. Nós vamos ceiar nesse momento.